Olá, sejam bem-vindos aos canais da Baruch, ao portal baruchnews.com, a Rádio Baruch e o YouTube da Baruch. E hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante aqui no Educação em Pauta, nesse nosso novo episódio, que traz o professor Douglas Tufano, que é formado pela USP em Letras e Educação, atuou como professor da rede pública e particular de São Paulo por mais de 30 anos e hoje ministra cursos de redação online para estudantes que vão prestar vestibular e Enem. E participa aqui da programação da Rádio Baruch com boletins que explicam as dúvidas mais comuns da língua portuguesa e também curiosidades de nosso idioma. Os boletins vão ao ar de segunda a sexta, em dois momentos, às 12 horas e 19 horas. E neste nosso podcast Educação em Pauta, vamos conversar sobre a adultização das crianças, que é uma coisa muito importante. Professor Douglas, seja bem-vindo a Baruch, tudo bom? Tudo bem, Efraim, muito obrigado pelo convite mais uma vez. Estamos aqui para discutir mais um problema que está surgindo aí, né? Exatamente, né, professor? E é um problema muito, muito sério, que é a adultização das crianças, e que, de certo modo, isso acabou se acentuando com o surgimento dessas novas tecnologias, dessa exposição que hoje todo mundo está nessa vitrine que é a internet, e principalmente as crianças, né? Quais são, assim, os cuidados que devemos ter como sociedade. Mas vamos começar falando sobre o que é adultização, né? É Que às vezes verdade. a gente fala e as pessoas às vezes não entendem, acha que é só a questão sexual que está envolvida, e a gente sabe que não é. Então, gostaria que o senhor começasse por esse aspecto. O que é adultização, professor? Isso. É importante esclarecer isso, porque a adultização existe antes da internet. A internet só veio complicar a situação, mas já existe. O que é adultização? É quando você expõe ou cobra ou força uma criança, um adolescente, a ter um comportamento de adulto. Um comportamento de adulto nos mais diversos campos. Por exemplo, trabalho infantil. O trabalho infantil, você pegar uma criança, um garotinho de 10 anos, 11 anos, para ele trabalhar, seja na roça, seja na cidade, trabalhar mesmo, como se fosse um adulto. Isso é adultização. Você está, de certa maneira, você está tirando a infância desse menino, dessa menina, né? Isso transformando essa criança num adulto, quando ela ainda não está preparada, nem fisicamente, nem emocionalmente, para lidar com essas situações. Ao mesmo tempo, né, você percebe que nós estamos roubando a infância, que é um momento também de lazer, momento de brincadeira, é por aí também que a gente se desenvolve. Se você transforma essa criança num trabalhador, né, alguém que tem responsabilidades, tem que entrar, tem que fazer, tem isso, tem aquilo, você não está tratando de acordo com a idade dela. Né? Você está transformando-a num adulto precoce. Então, a adultização ela tem um sentido muito amplo, muito amplo. Na verdade, nós poderíamos dizer, então, que hoje, inclusive hoje é comum, por isso que eu disse que antes da própria internet já existia esse problema. Por exemplo, Fran, você já deve ter reparado que tem muita criança que tem uma agenda de compromissos, que é uma coisa meio maluca. Então, das 7 a meio-dia ela vai para a escola. Aí a mãe e o pai vai pegar na escola, almoça, às 2 horas ela já tem aula de inglês, né? Às 3 horas ela tem natação, né? Às 4 horas ela está com a tarde ocupada. Parece um executivo, né? Parece um executivo. Quando chega às 6 horas em casa, ela está esgotada, né? Não dá nem vontade de brincar, o que ela mais quer é descansar. Isso é uma forma de adultização. Você não dá espaço, não dá tempo para ela ser criança. Para ela ser criança. E isso nós sabemos que é fundamental. Então ela vai ficando, de certa maneira, adulta antes do tempo. Então é um processo de adultização. Agora, quando entrou a internet, esse problema, digamos assim, ele ampliou-se, né? Nós temos agora uma outra dimensão, que é o vício na rede social, né? E ficar com o celular na mão o tempo todo. Os pais não podem ficar o tempo todo olhando junto com a criança o que ela está vendo. Aí outra coisa que a gente vai falar logo mais, né? Não podem. Então essa criança acaba ficando muitas horas.
E aí ela fica rolando ali, ela pode encontrar, né, cenas, pode encontrar filmes, pode encontrar conversas, né, de influenciadores, brincadeira e tal, que vão prestando, ela vai prestando atenção, vai seduzindo e vai despertando o interesse da criança. E aí ela começa a ficar exposta a conteúdos, né, que não são adequados para a idade dela. Conteúdos e situações e cenas que ela nem compreende bem. Ela nem compreende bem, mas que vai entrando na cabeça dela, vai entrando na cabeça dela. Daqui a pouco, né, ela vai querer imitar aquilo também. Né? Então, nós temos aí o problema dos influenciadores, né, que sabem que cativar a criança, existem umas técnicas que você cativa a criança. Então, fazer certos tipos de brincadeira, tal, a criança vai ficando viciada naquele conteúdo. E aí, né, aí uma coisa puxa a outra, e aí você vai ver meio disfarçado, aparece propaganda disso, aparece propaganda daquilo, inclusive, né, a gente sabe, inclusive propaganda até mais para frente, né, para o adolescente e tudo mais, propaganda até de apostas, né, propaganda de outras coisas. Exatamente. E muitos influenciadores estão ganhando uma fortuna com isso, né? Porque eles Exatamente. estão aí, eles estão em parceria com essas empresas, né? Com essas empresas de aposta e tudo mais. Então, nós vamos falar daqui a pouco também sobre essa discussão no Congresso a respeito da aprovação de uma regulamentação para as redes, né? Com relação à questão da violência e também com relação das apostas. Então, em princípio, a adultização é transformar uma criança, dando a ela comportamento e exigências e cobranças que são típicas do mundo adulto. Isso deforma a criança. Exatamente, né, professor? E o quanto isso é preocupante, você queimar etapas, porque Exatamente. nós temos etapas. Devemos ser criança, adolescente, adulto, depois temos a maturidade, chegamos quando envelhecemos. E se a gente não tem esse processo de criança, como o senhor colocou, fica muito complicado, né? É como, fazendo analogia aqui, é como se você tirasse a fruta antes dela estar madura. Exatamente. E aí eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre, nesse processo que o senhor acabou entrando, existe todo um mecanismo por trás de publicidade, de marketing, para que isso se torne também, as crianças se tornem alvo de um consumismo, que hoje a Sem gente dúvida. vive nesse mundo. Queria que o senhor trouxesse mais elementos sobre o que leva à adotização, né? Aí nós temos um problema sério, porque a nossa sociedade é altamente consumista. Então nós temos consumismo dentro da família, pai, mãe, tio, primo, que são, infelizmente, muitas vezes muito consumistas. E esse exemplo, esse comportamento, a criança vai absorvendo, né? Ela vai vendo o comportamento dos adultos e daqui a pouco ela também começa a ter essa postura, só que ela não tem dinheiro, né? Mas ela começa a fazer um jogo também com os pais, começa a forçar uma situação, os pais acabam achando que se não derem isso que ela está pedindo, ela vai ficar infeliz, ela vai chorar, etc. Então nós temos uma situação emocional aí que leva muitas vezes os pais a não tomarem cuidado com isso. Tudo que vê, quer. Né? Uma coisa é o que você precisa, outra coisa é o que você quer. Tá? É diferente, né? O que precisa de um gosto. Se você mistura essas duas coisas, aí a coisa fica complicada. Então, esse ensino que deveria começar em casa, né, na família, para que ensine, em primeiro lugar, para a criança, o valor do dinheiro. Primeira coisa, né? O valor do dinheiro. Nem tudo que você vê, você vai poder ter. Primeira coisa. Segunda coisa, nem tudo que você gostaria de ter é possível comprar e tudo mais. Então, o consumismo, ele vai entrando, hoje, ele entra na infância, né? Antigamente não era tanto assim, mas hoje é. Você anda pelo supermercado, você anda pelo shopping e você vê, muitas vezes, você vê como uma criança de 5, 6 anos, 7 anos, né, ela já está pressionando ela quer isso, ela quer aquilo, tudo que ela vê na vitrine. Então aí entra um processo de educação.
Como educar financeiramente essa criança que está exposta a isso. É uma tentação, né? Brinquedos, roupas, coisas da moda, né? Um tipo de boné, um tipo disso, um tipo daquilo. Porque eu quero isso, eu quero aquilo. Calma, calma. Então, se os pais não começarem desde cedo a desenvolver essa capacidade da criança pensar um pouquinho sobre isso, o que eu preciso e o que eu gosto, né? Então, vai dar confusão. Então, exposta a isso, né, esse consumismo que vem estimulado pelas redes sociais. Como eu disse, muitas vezes, né, a criança vai ver isso na rede social. Ela vai ver, olha, tenha isso, compre isso, faça assim, seja só. Está vendo essa roupa aqui? Por que você não tem uma roupa assim? É essa influência, né, que vai fazer com que a criança comece a querer cada vez mais coisas, porque não é sempre repetido, né? Cada semana tem uma atração. Então ela vai entrando num ciclo, né, de repetição, e eu quero, compra, daqui a pouquinho deixa de lado porque tem outra coisa mais interessante, daqui a pouco deixa de lado. Quer dizer, ela vai entrando nesse mundo do descartável, né? Compre e joga fora, compre e deixa no armário, compre. Então ela não precisa disso. Isso é apenas um desejo. Só que esse desejo está sendo estimulado pela rede social, pelo influenciador. Nós temos até criança influenciadora, né? Temos até criança. Isso é o mais perigoso ainda. Primeiro, ela não devia ser influenciadora porque isso é um trabalho de adulto. Ela não pode ficar lá o tempo todo fazendo isso, mas os pais fazem isso, né? Coloca ela lá porque ela tem muita audiência, tá? As crianças se identificam. Então você está explorando o trabalho de uma criança e, ao mesmo tempo, permitindo que esse trabalho mude, influencie o comportamento daqueles que estão assistindo. Tem poucas atividades, eu conheço algumas muito boas, em que se leva a sério isso e se faz um trabalho muito bonito, com brincadeiras, né, com filmes, com desenho animado, trabalhando bem a criatividade da criança, mas é muito pouca gente que faz isso. A maioria está querendo passar alguma coisa. Daí, ficarem muito ricos, né, com essas parcerias e tudo mais. Então, a adultização também nesse sentido é altamente prejudicial. Agora, muitas vezes nós temos as duas coisas, isto é, o influenciador ou a influenciadora, eles acabam tendo um comportamento que vai sexualizar demais aquilo que ele está vendendo, né? Por exemplo, o cosmético, né? Um batom. Eu vi há pouco tempo aí certos batons, certas maquiagens para criança, para menina de 9, 10 anos, né? Que vai querer ficar igual àquela que está aparecendo ali. Isso também é adultização. Por quê? Porque ela não tem idade para isso. Né? Não tem idade para querer se maquiar como uma estrela da televisão, como um artista. Não. Ela Exatamente. Professor, só um adendo nisso que o senhor falou, que é muito importante para as pessoas entenderem, que a criança começa a usar produtos cosméticos, que são elementos, substâncias químicas, numa pele que ainda não está preparada para receber, porque uma pele de 9, 10 anos é diferente de uma pele de uma menina de 16, 17, 18 anos. Olha o perigo que isso ocorre, né? Isso é muito sério. Inclusive, a gente vê que hoje nós estamos na era do selfie, né, de fazer uma imagem. A gente nunca se viu tanto como agora. O tempo todo a gente está se vendo, né? Seja no celular, seja aqui na internet, seja assim, seja assado. O que está provocando isso? Eu estava lendo uma entrevista de alguns médicos com relação à cirurgia estética em criança. Em jovem, digamos, 11, 12, 13 anos, né? Menor de idade. Por quê? Porque se acha feio, porque não gosta da imagem que aparece. Até eles estavam explicando, falar, cuidado, fazer uma selfie deforma um pouco o rosto. Sim, deforma. Não, às vezes você não é assim feio, não. Parece que está feio, mas não é isso. Mas a visão, e inclusive para adulto, né, fica meio deformada. Então você acha que, puxa, eu não estou bem. Não estou bem na imagem, então quer mexer na orelha, quer mexer no nariz, quer mexer no lábio, porque isso, porque aquilo. Então o tempo todo a pessoa está se olhando de uma forma crítica, quer dizer, estimula a vaidade de um lado e de outro lado gera muita frustração. Por quê? Porque aí você vê um cara bonito, vê uma menina bonita, eu queria ser assim.
joga uma ilusão de que aquilo que ele está vendo é sempre verdade. E às vezes não é. Aquilo é manipulado, aquilo é maquiado, né? Nós temos essas possibilidades de mexer na imagem, de fazer com que ela fique mais bonita, tudo mais. Aquilo é um produto. Então a pessoa pensa que aquilo é a realidade pura, eu quero ficar igual. Tá? Então, veja como expor a criança ou o jovem a esse tipo de situação, ele está desarmado. Ele não tem ainda um senso crítico para perceber que ele está sendo manipulado. E aí sim, ele vai começar a cair nisso. Chega, eu queria fazer uma operação. Operação? Como assim? Eu não gosto, aqui, tal. Não. E o pior, né? O pior, tem muito médico que acaba fazendo isso, né? Acaba aceitando isso. Quer dizer, isso também é muito perigoso. A gente olha na internet, se você procurar propaganda de médico que faz cirurgia estética, tem de tudo. Tá? Inclusive, muita coisa, alguns advertem, não é para fazer, é para conversar, é para explicar, tá? Outros não. Tem até, eu vi num site assim, promoção, né? Você vai fazer mais barato esse tipo de cirurgia. Então, veja, isso também é uma forma de distorcer a infância, né? Ou até menino de 16, 17 anos, menina, né, tá chegando lá nos 18 anos, mas a cabeça é ainda infantil para essas coisas. Então, esse problema do consumismo, esse problema de transformar um garoto, uma garota, precocemente vestida como um adulto, e pior, você já deve ter visto, claro, né, aquelas postagens, né, mostrando a menina dançando, né? A dancinha, né? Aquelas dancinhas, dancinhas como ela vê na televisão, ela vê em outros vídeos, em outros clipes, né, das jovens, das mulheres, tal, dançando de uma forma sensual, e ela vai imitar. E o pior, os pais gostam, gravam e publicam. Quer dizer, olha, veja só como minha filha é bonitinha, como ela é engraçadinha. Isso é um grande problema hoje, né? Inclusive, que o Felca denunciou no vídeo dele lá, falando a respeito disso, né? A respeito de como uma grande parte desses vídeos são feitos dentro de casa pelo pai e pela mãe, não é? Que vestem a menina daquele jeito, é mais para as meninas nesse caso, que vestem a menina daquele jeito, como se fosse uma vedete, né? Faz ela ficar lá rebolando, fazendo uma dança. Puxa vida, o que você está fazendo com o seu filho? Se quiser fazer uma coisa dessa dentro da família, então você envia o seu vídeo só para 2, 3 pessoas, que é o seu irmão, sua tia, seu primo, que você quer mostrar, tal. Agora não, eles publicam, né? Publica aquilo fica exposto. Você imagina, muitas vezes, essa criança daqui 10 anos, daqui 15 anos, quando ela tiver 20, 25 anos, ela vai se ver ali, porque isso não desaparece. Isso vai ficar na internet. Então, esse é um problema agora que atinge o quê? A responsabilidade dos pais. A responsabilidade dos pais, nesse caso aqui, é fundamental. Será que esses pais que estão fazendo isso são pais que, na verdade, nasceram e se desenvolveram quando a internet estava surgindo, né? Então, eles também são, de certa maneira, um filhote da internet. Muitas vezes, eles também têm esse comportamento inadequado. E eles acabam passando isso para os filhos. Por isso que a gente fala, né, Afânio, sempre, é um problema de educação e que se você não educa corretamente, esse problema vai passando de geração para geração. Essas meninas, esses jovens que estão com esse hábito, esse mau hábito, se daqui a pouco eles casarem, tiverem filhos, como é que eles vão educar os seus filhos? Do mesmo jeito. Exatamente. Do mesmo jeito que eles aprenderam. Então, a adultização, eu espero que esteja ficando claro, ele é, sim, um prejuízo, um perigo com relação à sexualização precoce das crianças, mas ele envolve outras dimensões também. Envolve a dimensão da responsabilidade, envolve a questão do consumismo, e o consumismo em todos os sentidos, inclusive de roupa, de cosmético, disso, daquilo, tudo isso, né, vira uma grande indústria. Nunca se produziu tanta coisa para a criança como agora, né? E aí entram também os homens. Você sabe que os homens também agora consomem muitos produtos de beleza, né, por causa da internet. Não era tanto assim. Agora, todo mundo, eu vou fazer uma live, eu vou trabalhar, eu tenho que mostrar. Então, vai lá, se arruma, então pega, faz uma maquiagem, faz isso. Daqui a pouco isso passa para a vida real.
ele não sai de casa sem aquele aparato, né? Então, tá um mundo cada vez mais vaidoso, né, narcisista, e é uma coisa perigosa. Agora, uma coisa de indagar é o que a escola pode fazer com relação a isso, né? Exatamente, né, professor, mas só voltando e pegando esse, seu gancho sobre a sexualização, e o senhor falou da questão do consumismo, do modismo, da indústria da moda, que é muito forte, e a gente percebe que as crianças já são vestidas como adultas, né, e isso é preocupante, isso causa, a gente vai falar rapidamente, porque é um tema muito, muito complicado, mas até para alertar mesmo. É a questão de que quando você tem uma criança e você a expõe demais na internet, você corre o risco dela cair numa rede de pedofilia, né, que é um grande problema. Quando acontece o fato, você fica desesperada, o pai e a mãe ficam desesperada, mas você abriu a porta, Exato. você deu oportunidade de isso acontecer, porque hoje em dia as pessoas estão assim, muito expostas, elas estão se expondo demais. E você expor um adulto, é como o senhor falou, acontece, mas ele tem mecanismo, ele está mais preparado, ele tem mais maturidade para enfrentar situações. As crianças não, os adolescentes muitas vezes não. E aí você coloca o teu filho nesse universo aí, que você leva essa questão da pedofilia, que é muito preocupante, né, professor? Antes da gente entrar nessa questão da escola, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso também. Sim, sim, não, você tocou num aspecto que, inclusive, a escola também vai poder ajudar nesse sentido, né? Que é esse predador, né? O predador sexual, que é aquele que vai em busca, e o Felca também denunciou no vídeo dele, uma rede, inclusive, predadores do exterior, não só do Brasil, Sim, internacionais, mundial, global. comentários em inglês, comentários aqui e ali. Então, um pai que exibe o filho, que exibe a filha, ele não, talvez ele nem tenha noção do que ele está fazendo, mas é preciso alertá-lo que isso não. Ele está expondo a criança e essas imagens podem ser baixadas, né? Você pode baixar, pode copiar essas imagens, pode manipular essas imagens, pode fazer com que elas se transformem em outras coisas, outros tipos de comportamento. Quer dizer, você está dando de mão beijada, entre aspas, você está dando material para eles trabalharem em cima disso. E depois, puxa, mas como assim? A imagem da minha filha está aqui, está ali. Nós vemos isso acontecer com pessoas adultas, mas ainda com jovens, né? Esse problema é que pode gerar, inclusive, o cyberbullying, né? Isto é, alguém começa a fazer até chantagem com você. Olha, eu tenho a sua filha aqui nessa imagem, etc, etc, sabe? Fazer chantagem. Como é? E nunca vai sair essa imagem na internet, né? Então, ele está se expondo a muitos riscos e, mais ainda, expondo a filha, né, expondo a menina a esses riscos todos. Então, aí, não só um problema de educação, um problema de regulamentação das plataformas, um problema de leis, né? Está sendo discutido hoje essa questão no Congresso, precisou aparecer o vídeo do Felca falando sobre isso, para que houvesse uma agilização de projetos que estão lá há 2, 3 anos, né? E agora resolveram, é verdade, então, cadê aquele projeto? Está lá, vamos pegar, vamos discutir. Então, isso agora é alerta, então, um controle maior nas plataformas, né? Uma fiscalização melhor nas plataformas, inclusive com a possibilidade de você tirar do ar mesmo algumas coisas. Aí vem a discussão, não vamos entrar nessa discussão, mas aí vem, não, mas isso é censura. Eu não vejo isso como censura, eu vejo isso como proteção. Proteção da infância, proteção da juventude, entendeu? Então é preciso saber como se vai levar a esse ponto, como nós vamos dar um pouco mais de segurança. Mas o que você falou de predador sexual, de pedofilia, isso é muito sério. Inclusive, eu li há pouco tempo, li e fiquei muito, muito triste, né, de criança que morre tentando fazer um desafio que foi colocado numa rede social. Criança de 10, 11 anos. Você não é capaz de fazer isso e tal, tal. A criança vai cheirar alguma coisa, vai engolir alguma coisa, ou vai prender a respiração por tanto tempo. A gente vê, está acontecendo, a criança morrer por causa disso. Olha que ponto pode chegar a influência dela fazer uma coisa absolutamente
né? Prejudicial. Nenhum adulto faria isso. Eu quero ver quanto tempo você fica sem respirar. Não, coisa maluca. Mas isso a criança se envolve. Outra Exatamente. criança viu, fala para ela. Agora, eu pergunto, né, Afrânio, cadê os pais? Essa criança está ficando tanto tempo sozinha assim, diante de uma rede social, com seu celular e tudo mais, aí nós vamos cair nessa questão da escola. Como é que a escola Exatamente. pode ajudar? Eu acho que a escola tem várias formas de ajudar, mas não vai resolver sozinha. Mas ela tem umas formas. Primeiro, né, conversar muito com as crianças sobre isso. Conversar, puxar o assunto, né? Aí você tem que ter gente especializada, um psicólogo, ou professores mesmo que estejam fazendo cursos especiais para poder conversar com as crianças e sentir, né, indiretamente o que está acontecendo com ela, se ela está fazendo isso, se ela não está, se ela tem esse hábito, não tem. Isso é o primeiro passo. Se ela está mudando o seu comportamento na sala de aula, né? Se ela está mostrando uma inquietação ou se ela está mostrando outro tipo de comportamento. Então, primeira coisa, observar bem as crianças na sala de aula, observar bem as crianças no pátio quando ela está brincando. Isso é fundamental, porque é impossível que ela não mude o seu comportamento em alguns momentos, entendeu? Segundo lugar, atuar junto com os pais. Eu acho que está na hora da escola também tentar atrair o máximo possível de pais para essas conversas, né? Para essas conversas. Porque tem muita gente que é ingênua, que não faz isso porque não sabe, não avalia isso, né? Está usando o celular como uma babá eletrônica, né? Como se fazia antigamente com a televisão. A criança fica quietinha, é só ligar lá, ela fica 1, 2 horas vendo televisão, pronto, não dá trabalho. Cuidado. Não dá trabalho? Cuidado. O celular está funcionando como isso. Pega lá, fica lá brincando, até, né, a mãe está fazendo alguma coisa e tal, ela fica lá em silêncio fazendo alguma coisa. Isso é muito perigoso. Isso é um comportamento que muitos adultos têm e eles acham que é inofensivo para o filho também. Ah, eu sei o que ele está vendo. Não sei se você sabe, né? Eu não sei. Às vezes sabe, às vezes não sabe. Então nós temos um problema familiar, um problema de educação familiar. Nós temos um problema que a escola pode ajudar a esclarecer com relação aos pais. Quando houver reunião de pais e mestres, ou mesmo independentemente disso, fazer da escola um lugar de acolhimento nesse sentido. Né? Olha, nós estamos fazendo aqui, você aí, eu aqui, pode-se fazer isso com as famílias também. Né? Pode-se fazer uma reunião virtual, não precisa ir até a escola de noite. Não, vamos fazer quando está todo mundo em casa, né? Fazer uma reunião, conversar, passar isso, dar algumas indicações. Olha, tem esse site aqui que explica muito bem esse problema, tem aquela entrevista que você precisa assistir. Nós temos que educar a sociedade para o uso da internet. O problema é isso. A internet chegou assim, né? Chegou, É, entrou. Ela já entrou na tua casa. De repente você falou: meu Deus, o que eu tenho aqui agora? Eu tenho um mundo. É como se você soltasse seu filho para andar sozinho na rua. O que ele vai encontrar? Ele vai encontrar de tudo. Ele vai encontrar coisa boa, vai, mas também ele vai encontrar muito perigo. A internet é isso. Se você deixar ele entrar na internet sem uma bússola, sem um guia, pronto, ele pode se machucar muito. Então, esse período aí até chegar na maioridade, até os 17, 18 anos, é o momento da aprendizagem, porque senão ele vai carregar isso muitas vezes para o resto da vida. Então sim, problema psicólogo, problema de professor, problema da família, problema da escola, infelizmente é problema. Então, é um problema novo? É. Então requer uma nova experiência da gente. Né? Então a gente, como exatamente. adulto, está aprendendo a lidar com uma situação inédita. Né? Ninguém tem a resposta, a gente vai tentando fazer. Só que enquanto isso, as crianças estão aí, né? Elas estão vindo, elas estão crescendo. Então é preciso, como a gente diz, trocar o pneu do carro com o carro andando, né? Então não Sim, dá muito tempo para você esperar. Você precisa ir fazendo as coisas. Agora, o bom senso é fundamental nesse caso. Tem que agir. Então o recado que fica aqui na nossa conversa é exatamente um recado para os pais. Em primeiro lugar, né, tomar mais consciência dos perigos que isso representa, vai dar mais trabalho para eles? Vai, mas é a saúde mental e emocional dos filhos. Né? Então, é importante.
tomar mais consciência disso, vai percebendo melhor a situação e, ao mesmo tempo, vai poder, né, orientar melhor. Segundo recado, para a escola. A escola é o lugar onde as crianças estão juntas, durante a maior parte do tempo. Então, ali, há uma influência, inclusive, recíproca, né? Criança sobre criança também. Então, é preciso entender que elas têm um ritmo ali e que a gente precisa acompanhar isso. Conversar na sala de aula, já tem até literatura infantil, com histórias, mostrando o perigo disso. Que tal levar, fazer uma leitura com as crianças disso? Ah, quem é que está numa situação dessa? Você já passou por isso? Você já teve vontade de fazer aquilo, etc. Pronto, vai levantando e indiretamente você vai pegando informações a respeito das crianças. Se houver alguma informação mais grave, vamos dizer assim, né? Aí você vai chamar o pai, vai chamar a mãe, e falar, olha, eu estou percebendo isso, né? Então, é um trabalho coletivo. E só para fechar esses avisos, né? A formação do professor, né? Professor hoje precisa ser tocar os 7 instrumentos. Isto é, ele vai dar sua aula, aí um professor me diria, bom, professor, mas o que eu vou fazer? Vou fazer tudo dentro da escola? Não, não é certo. Mas a escola, a direção, a coordenação deve preparar o professor para, pelo menos, detectar problemas. Não para resolver problemas, mas para detectar, para dizer, olha, eu estou sentindo, né, que esse comportamento da menina aqui não está normal, aquele era tão falante, agora ele está fechado, não abre o bico, né, outro, então tem muita briguinha. Então, ele adverte, né, porque ele convive com a criança, ele adverte um psicólogo, adverte um orientador educacional para prestar atenção. Então, esse trabalho em equipe, isso vai ser fundamental. Precisa preparar os professores, porque também nós não aprendemos isso na faculdade, né? Então, tem que preparar o professor para ele atuar dessa maneira dentro da sala de aula, né? Exatamente, né, professor. E tudo passa pela educação. Essa conscientização dos pais tem que ser uma coisa que provém da educação. É só uma coisinha. Isso precisa ficar bem claro. Porque, por exemplo, você pode fazer uma lei. Tá, você pode fazer uma lei. A lei vai punir quem fizer isso, quem fizer aquilo. É que nem uma lei contra o racismo. Existe a lei? Existe. Mas o racismo acabou? Não. A lei é importante, mas ela não é suficiente. Você precisa mudar aqui, ó, o jeito de pensar, o modo de pensar. E só tem uma coisa que muda a mentalidade das pessoas: é a educação. Nós vemos aí agora o feminicídio. O número de mulheres mortas no Brasil é um absurdo. Mas a lei do feminicídio existe. Tá, mas ele não é capaz. A Lei Maria da Penha também existe. É importante? Claro que é. Mas basta? Não. Ela não é suficiente. O número de violência, a violência aumentando, apesar da lei. Tá? Então é preciso entender. Muitas vezes no Brasil tem um problema se faz uma lei. Pronto, agora é proibido fazer isso. Ó, se isso fosse assim fácil de resolver, era só baixar uma lei, né? Como já existe, aliás, que você não pode roubar, né? Então pronto, acabou. Tem a lei, já fizemos a lei. Não, gente. Mudança de comportamento social você só consegue a médio prazo e pela educação. Né? Pela educação. Houve um filósofo alemão chamado Kant. Né? O Kant tinha uma frase muito boa. Ele dizia: o homem é aquilo que a educação faz dele. O homem é aquilo que a educação faz dele. Isso é, nós somos um produto da educação. Entendeu? Se você não prestar atenção nisso, acabou. Não adianta lei. Quanto mais lei, não vai resolver. E é isso que eu lamento como professor, né? A pouca ênfase que se dá à valorização desse trabalho dos professores, né, desses agentes de educação, o coordenador, orientação pedagógica, orientação educacional. A escola, hoje, ela se converteu quase que num único espaço de acolhimento para as crianças, para os jovens. Eles passam a maior parte do tempo lá. Eles veem mais os professores do que os pais. Né? Estão mais em contato com os professores do que os pais. Então, os pais, às vezes, não conhecem tão bem o filho quanto um professor conhece. Então, isso é uma coisa importante. Por isso que a própria formação do professor precisa também passar por uma reciclagem. Exatamente. E pensando também, professor, eu creio que hoje em dia faz-se muito necessário a gente repensar a grade curricular também das escolas, sabe? Porque eu acho que tem coisas como educação financeira, educação digital,
esses novos elementos, eles têm que estar inseridos, como o senhor falou. Por exemplo, uma conversa como essa, você tem que levar em sala de aula, você tem que conversar, você tem que expor de uma forma lúdica, porque a gente está lidando com a criança, com o adolescente, mas de uma forma que vai abrindo, conscientizando. Então eu acho que a gente precisa repensar muito também a educação mesmo, né, a Sim, sem formação dos dúvida. É, professores, a estrutura que a escola tem, que possa oferecer, e os pais, porque o que acontece muito, e hoje eu acho que vocês passam por isso, os professores, é que muitas vezes a gente vê um problema, e a gente, ao falar esse problema, a família se volta contra o professor. Em vez de ajudar o professor a resolver aquela questão, enfim, vem com tudo para cima do professor. Um exemplo, a menina vai na escola com uma roupa que não é muito adequada para ela estar no ambiente escolar daquele jeito. Por quê? Porque ela está acostumada na casa, fazendo os vídeos, na internet, aquilo lá. E ela vai para a escola. Se o professor falar alguma coisa, nem sempre os pais acolhem aquilo de uma forma, sabe, como que o professor queira ajudar. E às vezes o exatamente. professor é muito criticado, né, também tem esse lado que a gente precisa repensar um pouco a sociedade, enfim, a conscientização dos pais, né. Olha, aí você tocou numa coisa muito, muito importante. Como é que os pais veem, né? Como é que eles veem esse trabalho do professor? Muitos vão dizer, o professor não tem que se meter, né? Essa é a minha casa, a gente educa a minha filha do jeito que a gente quiser. Não é bem assim, né, gente? Aliás, eu até vou dar vou fazer uma sugestão aqui para você, Afrânio. Por exemplo, educação sexual na escola. Esse ainda é um tabu na escola brasileira. A educação sexual ajudaria muito a prevenir esses problemas que nós estamos discutindo. Ah, mas como é que se faz? Então, isso vai ficar para um próximo podcast, né? Para a gente conversar sobre essa questão da educação sexual. E não é de jeito nenhum imaginar que você vai estimular a prática sexual, de que você vai ensinar a fazer sexo. Não tem nada a ver, isso é bobagem pensar isso. Nós estamos falando de orientação sexual. Como é que um jovem, uma criança de 8, 9, 10 anos, porque nós estamos vendo abuso sexual, criança dessa idade, infelizmente. Estamos vendo gravidez de meninas de 13, 14 anos. Então, muitas vezes, é por pura inocência ou por pura ignorância, de não saber o que está acontecendo. Então, nós estamos vivendo no século XXI, temos em 2025, é preciso fazer o que muitos países já fazem, que é dar essa orientação, porque não é possível deixar tudo para a família, que muitas vezes não sabe como lidar com esse assunto. Mas acho que esse é um próximo tema, né? Com certeza, né, professor. Bem, então queria que o senhor deixasse, assim, para finalizar realmente, fizesse um fechamento sobre essa questão da adultização das crianças e fechasse esse podcast. O que que o senhor gostaria de deixar, como considerações? Então, eu acho que o meu recado seria esse. O meu recado como professor, de contato direto com criança, com adolescente, né? Os pais tomarem mais consciência de que eles fazem a diferença. Como você acabou de falar, muitos pais falam, não, porque deixa que isso eu cuido, tal, tal. Então, os pais têm uma força moral, né? Então, às vezes o que o professor fala, às vezes não entra por aqui, sai por ali. Mas se é o pai, a mãe que está falando, né, uma pessoa próxima, aquilo tem outra repercussão. Então, muitas vezes, se o pai está com dificuldade, então aí é o papel da escola, trazer esses pais para a sala de aula para conversar, até para ensiná-los a isso, a fazer isso, né? Então, nós estamos sempre falando a respeito de cuidado. Cuidado é fundamental, bom senso é fundamental, tá? Não fique transformando a sua filha ou seu filho, né, num álbum de fotografias virtual o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Isso pode, como você disse, isso pode cair nas mãos de predadores sexuais e pedófilos e vai ser um trabalho muito, muito complicado. Então, bom senso, buscar informação, seja na escola é o melhor lugar, porque na escola você vai ter informação sobre o que você pode ver na internet, né? O que você pode. Tentar conseguir filtros, né, para que a criança não tenha acesso a qualquer coisa, e principalmente estabelecer horários, né? Horários de uso da internet, e não é para deixar solto isso.
Então, é também um autocontrole, porque muitos pais e mães também não têm esse autocontrole. Então, é preciso entender como eu posso mudar para poder mudar a minha família, né? Como a mãe, o pai podem mudar para mudar a sua família. Todos aqui estamos aprendendo. Professor Douglas, obrigado mais uma vez pela tua participação, do senhor aqui na Baruch, nos canais da Baruch, sempre trazendo um tema muito importante nesse nosso podcast Educação em Pauta. Então, quero agradecer muito esse serviço mesmo é uma prestação de serviço, é uma orientação mesmo que a gente faz para trazer. Ninguém aqui é dono da verdade, ninguém aqui quer colocar a sua verdade, apenas a gente está mostrando um problema que está acontecendo, o que causa esse problema em sociedade, e como é que a escola, como é que a educação, e tudo passa, como o senhor falou, pela educação, podemos resolver pensando no futuro, pensando nessa geração que vem aí. Então, mais É, uma vez, muito obrigado. eu que agradeço a sua oportunidade de abrir esse espaço para a gente falar de educação. A gente se vê no próximo.